Antes que alguém visse o lago, a primeira coisa era o apito, um som seco, cortante, que atravessava a escuridão do barracão e obrigava os corpos a se moverem mesmo quando as pernas já não respondiam. Em minutos, fileiras de mulheres saíam para o pátio com tamancos de madeira, meias remendadas e um vestido listrado que não aquecia. A lama grudava nos pés. No inverno, o gelo mordia a pele. As guardas percorriam as filas com um olhar fixo. Os cães puxavam a correia. E a contagem recomeçava de novo e de novo, até que os números batessem. Se alguém desmaiava, ficava no chão até o fim. Se faltava um número, o apel se prolongava por horas. E quando o vento vinha do crematório, a fumaça se misturava com a névoa como um aviso que não precisava de tradução. A cerca de 90 quilômetros ao norte de Berlim, junto de Fürstenberg, Ravensbrück foi erguido como uma engrenagem especializada, o maior campo de concentração destinado principalmente a mulheres dentro do território alemão. Não foi apenas um conjunto de barracões, foi uma rede conectada a oficinas, obras e fábricas que absorviam mão de obra até o limite. Pelos seus portões passaram mulheres de mais de 30 países, resistentes, opositoras políticas, judias, romani, testemunhas de Jeová, prisioneiras comuns, jovens classificadas como indesejáveis e mulheres perseguidas por não se encaixarem no molde do regime. O campo funcionava como um sistema de classificação. Um número substituía o nome. Um triângulo de tecido determinava a categoria, o lugar na hierarquia interna e, muitas vezes, o destino de trabalho. Além do setor principal de mulheres, existia uma área para homens. E, em diferentes momentos, houve seções destinadas a menores e adolescentes. No registro ficaram anotadas dezenas de milhares de pessoas. Embora o total nunca possa ser fechado por completo, devido à destruição de arquivos e ao caos do fim, o funcionamento diário deixa claro o essencial: extrair trabalho até o esgotamento, administrar punição como método de controle e eliminar quem já não servia. No caso das mulheres, esse sistema acrescentou um componente específico: maternidade transformada em condenação, esterilizações, violência sexual e experimentos. Quando o campo foi alcançado em 1945, as imagens mostraram o que restava após anos de contagens, fome e trabalho forçado. Mulheres envoltas em mantas, rostos cavados, passos inseguros entre barracões saturados. Atrás, o mesmo lago e a mesma arborização que, de longe, podiam enganar qualquer um. Esse contraste, uma paisagem tranquila, ao lado de uma violência administrada com método, resume a lógica de Ravensbrück. Esta história não entra em Ravensbrück por escritórios, nem por plantas. Entra pelo chão do pátio de formação, pelo ruído das oficinas que nunca paravam, pela enfermaria onde uma cama podia significar alívio ou sentença, e pelas noites nas beliches, quando as luzes se apagavam e a fome ocupava o silêncio. Reconstrói-se por meio de vidas que poderiam ter sido de qualquer uma. Uma estudante polonesa que memoriza nomes para não perdê-los, uma mãe francesa que aprende a partir o pão em porções exatas, uma jovem judia de Viena que descobre que sua profissão já não significa nada, uma protestante holandesa que repete uma frase curta para suportar o apel. Em Ravensbrück, o cotidiano podia decidir a vida ou acelerar a morte. Porque Ravensbrück não foi apenas um espaço de morte. Foi centro de treinamento de guardas, trabalho escravo para a indústria de guerra, laboratório médico e ponto de distribuição para subcampos e marchas finais. Esta é a história de como era a vida real dentro do campo. Como se chegava, como se classificava, em que se trabalhava, como se castigava, o que acontecia na enfermaria, o que significava tentar ser mãe ali e como algumas mulheres, contra toda a lógica, conseguiram sair com vida. Dentro de Ravensbrück, como se vivia no campo de mulheres. Tudo começava antes de ver o lago. Começava com uma porta sendo golpeada de madrugada, um sobrenome pronunciado às pressas, uma ordem rápida e um instante para pegar o que coubesse nas mãos. Começava com uma transferência. A viagem era um túnel sem tempo. Vagões de gado fechados, janelas cobertas com tábuas, um balde num canto para dezenas de corpos espremidos. Não havia espaço para todas se sentarem ao mesmo tempo. O ar ficava pesado e quente.
A sede aparecia primeiro como incômodo e depois como obsessão. A fome virava tontura. O sacolejo do trem impedia um sono de verdade. E o corpo ficava suspenso entre a vigília e um sono quebrado por gritos e frenagens. Dentro do vagão, os rumores eram a única forma de informação. Estão nos levando para trabalhar ao norte. Dizem que é um campo para mulheres. Dizem que lá se sobrevive se obedecer. Cada frase era uma corda a qual alguém se agarrava. Às vezes, uma mulher tentava impor uma ordem mínima. Repartir o espaço junto à fresta de ar. Organizar turnos para o balde, acalmar uma garota que chorava. Outras vezes, o vagão virava um espaço de desespero e silêncio, com olhares fixos no chão, como se o chão fosse a única superfície estável. Quando finalmente as portas se abriam, a luz batia como um insulto. Algumas mulheres caíam ao tentar descer. Outras se sustentavam por pura vergonha, porque cair significava ser vista como fraca. O primeiro impacto era o barulho, gritos em alemão, latidos de cães, passos sobre cascalho. E depois, a imagem, um portão, uma torre, uma linha reta de muro e o lago ao fundo, calmo demais para o que vinha. Ravensbrück não recebia as recém-chegadas com um caos visível. Recebia com uma disciplina calculada. Prédios alinhados, corredores, cercas dentro de cercas, portas que se abriam e se fechavam com ritmo. Essa ordem fazia parte do método. O campo se apresentava como um centro de trabalho e disciplina, para que a mente levasse alguns dias até compreender que a lógica real era outra. Na plataforma, as prisioneiras ficavam sob dois olhares. O dos homens da SS, uniformes impecáveis e armas penduradas, e o das mulheres de uniforme cinza esverdeado, as Aufseherinnen, guardas femininas. Para muitas deportadas, isso era um segundo golpe. Esperavam soldados. Não esperavam que outra mulher fosse quem gritasse, empurrasse e, se fosse preciso, batesse. Ravensbrück funcionou também como centro de formação de guardas. Ali aprendiam a conduzir contagens, a controlar barracões, a guiar colunas e a transformar disciplina em rotina. As ordens eram dadas aos gritos, mas a mensagem real estava nos gestos. Um dedo apontava para o chão, formar. Outro dedo apontava uma direção, caminhar. Uma mão levantada, silêncio. Em questão de minutos, o grupo entendia que qualquer pergunta era inútil. Ninguém explicava nada. Ninguém devia entender. Só deviam se mover. As malas desapareciam primeiro. Uma mesa, um depósito, uma fila. Tudo será guardado. Fotos, cartas, anéis, documentos, lenços. Objetos mínimos que sustentavam uma vida inteira. Os guardas separavam tudo com rapidez. As mulheres aprendiam essa lição no primeiro quarto de hora. O passado podia ser confiscado com uma única ordem. Depois vinha o registro, um prédio onde se colhiam dados como se fosse um trâmite. Nome, data de nascimento, profissão, nacionalidade, religião. Essa lista não era para elas. Para o campo, era uma entrada num arquivo. Para as prisioneiras, o que importava era a marca que as esperava. Um número e um triângulo de tecido costurado no peito. O triângulo era um idioma. Vermelho para prisioneiras políticas, verde para criminosas, preto para as rotuladas como associais. Uma categoria elástica que incluía mulheres sem domicílio fixo, prostitutas, mães solteiras ou qualquer pessoa que o regime quisesse punir como exemplo. Roxo para testemunhas de Jeová. Amarelo para judias, muitas vezes combinado com outra cor para indicar um segundo rótulo. Também podiam aparecer letras para indicar nacionalidade. O tecido era pequeno, mas definia o lugar de cada uma na hierarquia do campo. Depois vinha a nudez, corredores frios, azulejos úmidos, refletores brancos. A ordem era curta, despir-se. As roupas eram empilhadas em montes. Havia quem tentasse esconder uma foto dobrada, um fio de ouro, uma aliança. Muitas vezes descobriam em segundos. Depois, a raspagem ou o corte. Nem sempre era idêntico para todas. Às vezes raspavam todas, às vezes um grupo, às vezes só aparavam. Mas o efeito era o mesmo. Quando o cabelo caía no chão, o espelho devolvia um rosto estranho, como se o campo tivesse arrancado em minutos o que a vida construíra em anos. Nesse passo, apagava-se também a intimidade. Não existia a possibilidade de cobrir-se. Não existia o direito de não ser olhada. A humilhação fazia parte do procedimento,
porque uma mulher humilhada obedecia com mais facilidade. O campo sabia disso e aplicava com método. Depois vinha a desinfecção, água fria, pressa, produtos que irritavam a pele. O objetivo aparente era higiene, mas a forma transformava em punição. A pele ficava vermelha, ardia e o corpo tremia. Ninguém esperava, ninguém consolava. A fila se movia como uma esteira. O uniforme era o golpe seguinte: vestido ou casaco e saia listrados, meias remendadas, sapatos destruídos ou tamancos de madeira que abriam feridas nos calcanhares. Algumas recebiam uma peça extra para o frio, outras não. Cada uniforme parecia escolhido para não servir. Grande demais, curto demais, fino demais. O corpo sentia em segundos a fragilidade. O campo queria que sentisse. Depois de receber o uniforme, muitas mulheres passavam por uma fase de quarentena. Não era uma quarentena para protegê-las, e sim para quebrá-las rapidamente. Eram alojadas em barracões específicos, às vezes ainda mais lotados, onde o controle era mais rígido e o trabalho podia começar antes mesmo de se adaptarem. A quarentena tinha regras próprias: silêncio, filas, repetição de ordens e inspeções constantes. Quem não aprendia o ritmo nesses primeiros dias pagava com golpes ou com transferência para um comando mais duro. Nessa primeira semana, o corpo ainda guardava hábitos da vida anterior. Tentava pedir permissão, explicar, raciocinar. O campo respondia com uma linguagem nova: gritos e pancadas. Aprender essa linguagem era vital. Quem não entendia uma ordem em alemão olhava as outras e imitava. Quem ficava parada, com medo de se mexer, levava porrada. Quem se mexia rápido demais, levava porrada também. A lição era simples. O controle não buscava eficiência, buscava submissão. Na quarentena, ensinava-se também o mapa básico do lugar. Não com explicações, mas com percursos: barracão, pátio, oficina, latrina, volta. A cada passo havia uma linha que não se podia cruzar. Setores proibidos, portas vigiadas. Uma zona onde a SS tinha seus prédios, longe dos barracões das prisioneiras, com moradias e escritórios. Esse contraste era visível. O mesmo campo continha dois mundos: um organizado e quente para quem mandava, outro frio e saturado para quem obedecia. O traçado do campo tinha uma geometria que dava a ilusão de normalidade. Uma rua principal de cascalho ligava barracões idênticos, como se fosse um quartel. De um lado ficava o pátio de formação, do outro, prédios administrativos e depósitos. Mais adiante, a área industrial com oficinas e armazéns. E ao fundo, o limite da água. Essa proximidade do lago era uma crueldade silenciosa. A água estava ali, visível, e ainda assim a sede continuava cotidiana. As torres de vigilância marcavam os pontos em que o campo virava fronteira. De cima, um guarda podia ver fileiras de mulheres formadas como linhas sobre a lama. À noite, refletores varriam o chão. O arame farpado não era apenas barreira física, era um lembrete constante. As prisioneiras aprendiam a não chegar perto demais, aprendiam a andar de olhos baixos, aprendiam a ignorar o lago, porque olhar demais era imaginar uma saída, e essa imaginação podia quebrar por dentro. O setor da SS estava separado e, ao mesmo tempo, colado. Escritórios, moradias, depósitos. Às vezes se via fumaça de chaminés que não eram do crematório, mas de aquecimento. Esse detalhe bastava para entender que o sofrimento não era acidente, e sim escolha. Para as guardas e os oficiais, Ravensbrück era um posto de trabalho. Para as prisioneiras, era o centro de um mundo fechado. As guardas femininas não chegavam ao campo por acaso. Eram treinadas num conjunto de regras e posturas. Manter distância, não ouvir histórias, impor disciplina. Usar punição como ferramenta rápida. Algumas adotavam o papel com fanatismo, outras com frieza administrativa. Para as prisioneiras, a diferença nem sempre mudava o resultado, mas podia mudar o tom de um barracão. Um dia com mais gritos ou um dia de silêncio gelado. Os cães faziam parte desse treinamento. Eram usados para intimidar, perseguir, marcar território. Bastava o animal se atirar em direção a uma perna para a fila se tensionar de medo. Bastava o latido para o corpo enrijecer. O campo incorporava esses elementos porque funcionavam. O medo animal era imediato.
e não precisava de tradução. A partir daí, a palavra Appel virava o centro de tudo. Formação ao amanhecer, formação ao anoitecer, e entre uma e outra, o trabalho. O pátio do Appel era um palco de controle. Fileiras de 5, costas retas, olhar para a frente. Não importava a chuva nem a neve, não importava o vento que cortava o rosto. Ficavam em pé por horas enquanto as contagens se repetiam. Se o número não fechava, contava-se de novo. Se alguém tinha morrido durante a noite, o corpo podia ser levado para uma fila para que a contagem batesse. Se uma mulher desmaiava, era arrastada para o lado como se fosse um saco e a contagem seguia. O Appel era também punição coletiva. Bastava uma suspeita de tentativa de fuga, uma ferramenta perdida, um rumor de sabotagem para que a contagem se estendesse. Horas imóveis, pernas que deixam de sentir, pés fincados na lama ou no gelo. Pescoços rígidos. A mente buscava qualquer âncora. Contar passos, repetir nomes, lembrar um cheiro de casa. Uma professora francesa media o tempo pela dor nas solas dos pés. Uma camponesa polonesa imaginava pães para manter a cabeça ocupada. Uma testemunha de Jeová repetia uma frase curta para não perder o ritmo interno. Antes de sair para trabalhar, o barracão tinha de ficar perfeito. Camas alinhadas, mantas dobradas num ângulo exato, corredor limpo. Na prática, essa perfeição era impossível com dezenas de mulheres se movendo num espaço mínimo. Mas a exigência existia para produzir punição. Uma manta mal dobrada podia custar uma surra coletiva. Um tamanco fora do lugar podia desencadear gritos por meia hora. Cada detalhe servia para lembrar que o controle chegava até a forma de uma esquina. As prisioneiras aprendiam a se mover como uma única máquina. Levantar na escuridão, vestir o uniforme úmido, ajustar o triângulo para que ficasse visível, formar no pátio, aguentar a contagem, sair em coluna. Não havia tempo para procurar uma meia. Não havia tempo para falar. Às vezes, uma mulher tentava amarrar um pedaço de tecido no tornozelo para evitar que o tamanco abrisse a pele. Se uma guarda via, arrancava como se fosse um luxo proibido. O campo funcionava com uma lógica de sons. O apito que cortava uma noite. Os passos de botas se aproximando. A batida de uma porta. O latido de um cão. O barulho da sirene numa fábrica. Mesmo sem relógio, esses sons marcavam a hora. Com o tempo, muitas mulheres conseguiam adivinhar o momento do dia só pelo tipo de ruído que dominava o ar. Quando a contagem terminava, o campo entrava em movimento. Os comandos saíam em colunas. Dentro do perímetro, algumas iam para oficinas, outras para cozinhas, lavanderia, conserto, classificação. Fora, outras marchavam para fábricas e obras. No caminho, o controle era físico. Uma guarda à frente, outra ao lado, às vezes um cão com a correia esticada perto das pernas. Ravensbrück foi construído para produzir. No início, as prisioneiras levantaram o próprio campo, cavaram valas, carregaram pedras, ergueram muros, serraram madeira. Mais tarde, com a guerra, o trabalho se especializou. Havia um pátio industrial dentro do recinto com oficinas de costura, tecelagem, trançado e reparos. Ali se confeccionavam uniformes, costuravam-se insígnias, consertavam-se peças militares. O erro era pago com pancadas, porque o trabalho precisava parecer perfeito, mesmo quando as mãos estavam abertas e a vista embaçada. Uma das tarefas mais estranhas era a classificação de roupas. Chegavam caminhões com casacos, vestidos, sapatos, roupa íntima. Às vezes, as peças vinham com marcas, uma inicial costurada, uma barra bem feita, uma mancha antiga. As mulheres tinham de separar por tamanho, por qualidade, por uso. Em algumas ocasiões, pintavam-se marcas visíveis nos casacos para identificar prisioneiras e dificultar fugas. A lógica era simples: usar o que foi roubado, reciclá-lo e, ao mesmo tempo, transformá-lo em uniforme de cativeiro. Fora do perímetro, a indústria absorvia milhares. Em oficinas ligadas à produção elétrica, trabalhava-se com cabos, bobinas, componentes pequenos. A luz artificial estendia o dia. O ruído era contínuo. As peças precisavam encaixar com exatidão e a pressa era constante. Se uma prisioneira cometia um erro, não existia explicação, existia punição.
Algumas tentavam sabotar de forma mínima, com um corte fino demais ou um cabo mal ajustado. Se fossem descobertas, o preço podia ser o bunker, uma surra exemplar ou uma seleção. Nas oficinas de precisão, o trabalho exigia uma concentração que a fome tornava quase impossível. Uma prisioneira segurava um cabo com dedos entorpecidos, enquanto outra apertava uma peça minúscula. O erro podia ser microscópico e, ainda assim, visível para um supervisor. As mulheres aprendiam a controlar o tremor respirando em silêncio, como se cada respiração fosse um ato de disciplina. Havia quem desenvolvesse truques. Apoiar o pulso na mesa para estabilizar a mão, morder o interior da bochecha para ficar acordada, piscar em ritmo para a vista não embaçar. Nas oficinas de costura, a pressão era diferente, mas igualmente implacável. Costuravam-se uniformes, remendavam-se peças, colavam-se insígnias. A agulha era rápida, mas a linha era ruim e arrebentava. Quando arrebentava, o tempo se perdia e tempo era punição. Algumas mulheres costureiras antes da guerra tentavam ensinar outras, não por generosidade abstrata, mas por sobrevivência coletiva. Se o grupo cumprisse a cota, haveria menos surras. Naquela oficina, a solidariedade media-se em pontos e em mãos que corrigiam em silêncio. Outros comandos eram o lado mais visível do esgotamento. Mulheres empurrando carrinhos de mão, carregando pedras, levantando estruturas no inverno. O chão congelado quebrava o ritmo. As mãos se abriam e sangravam. O corpo, com a ração mínima, se consumia em semanas. Nesses comandos, a seleção era rápida. Quem não mantinha o passo, quem ficava para trás, quem caía, virava problema. E o campo resolvia problemas de um único jeito, com violência ou com eliminação. Havia tarefas que pareciam menores e, ainda assim, podiam salvar uma vida. Limpar escritórios significava ficar sob teto e, às vezes, ver papéis. Trabalhar na lavanderia significava tocar tecido quente, nem que fosse por minutos. Ficar perto da cozinha oferecia a chance de resgatar um pedaço de legume. Por isso, uma das batalhas invisíveis do campo era conseguir um destino menos letal. As prisioneiras buscavam, negociavam, pediam a quem tivesse algum poder interno. Em Ravensbrück, a sobrevivência podia depender do lugar exato onde se passava o dia. Outros comandos eram pura força bruta. Transportar troncos, mover pedras, cavar, limpar neve, erguer estruturas. No inverno, as mãos grudavam no metal. No verão, o calor transformava o ar numa manta sufocante. O corpo, sem ração suficiente, se consumia rápido, e o campo media esse consumo como se mede uma ferramenta gasta. Quando já não servia, era substituída. As rações eram pensadas para sustentar o trabalho apenas o suficiente para que o corpo não morresse de imediato. De manhã, um líquido escuro que chamavam de café. Ao meio-dia, sopa nos dias bons e água com restos nos dias ruins. À noite, pão preto, às vezes uma colherada de margarina. A fome não era só dor, era pensamento. As conversas giravam em torno de comida. Os sonhos também. A mente se tornava capaz de lembrar com precisão o cheiro de uma cozinha, o som de uma panela, o vapor sobre uma mesa. O pão era o centro da economia do barracão. Era dividido com exatidão, era escondido, era defendido. Uma migalha caída no chão podia ser recolhida como se fosse joia. Uma batata encontrada no fundo de uma panela era motivo de negociação. Trocava-se comida por linha, por uma agulha, por um pedaço de tecido, por um lugar melhor na beliche. Às vezes, a solidariedade se impunha ao desespero. Uma mulher mais velha recebia um pedaço extra porque já não conseguia andar. Uma doente recebia um gole de sopa porque tremia demais. A fome alterava a moral e a percepção. Uma mulher podia se tornar capaz de brigar por uma casca, de vigiar a companheira, de suspeitar de todas. Ao mesmo tempo, podia se tornar capaz de atos que, fora do campo, pareceriam impossíveis. Dar seu pão a outra que estava prestes a morrer. Dividir uma batata com alguém que nunca mais veria. A escassez não produzia um único comportamento. Produzia um leque de extremos. À noite, a fome aparecia como conversa proibida. As mulheres descreviam pratos da infância com precisão dolorosa. Uma francesa relatava o cheiro de um ensopado lento.
Uma polonesa falava do pão quente e de como a crosta estalava. Uma vienense enumerava doces pelo nome, como se recitá-los mantivesse a cidade viva. Não era um jogo. Era um mecanismo mental para sobreviver à sensação de vazio permanente. No barracão, o pão era guardado como se fosse um órgão. Algumas escondiam dentro do uniforme, colado à pele. Outras costuravam numa costura. Havia quem dormisse com o punho fechado em volta da ração, com medo de roubarem. Quando ocorria um roubo, o conflito podia explodir com fúria silenciosa. Não por ganância, mas porque o pão roubado podia ser a diferença entre caminhar no dia seguinte ou desabar no pátio. Em certas tarefas, a fome ficava ainda mais cruel. Classificar roupas significava tocar casacos grossos e pensar no calor que davam. Limpar a cozinha significava cheirar comida que não se podia comer. Passar perto do armazém significava ver sacos de farinha e saber que eram destinados a outros. O campo criava essas pequenas torturas sensoriais. O cheiro, o vapor, o som de uma panela. Tudo perto, tudo inalcançável. O corpo respondia à fome com sinais claros. Tornozelos inchados, tonturas, visão embaçada. Feridas que não fechavam, pele seca, queda de cabelo, dentes que doíam. Muitas mulheres paravam de menstruar. A tosse se tornava permanente. No campo, aprendia-se a reconhecer a etapa final. Quando uma mulher já não conseguia se levantar, quando começava a falar como se estivesse longe, quando o corpo parecia mais leve do que a manta que o cobria. O barracão era um mundo noturno. Beliches de 3 níveis, madeira áspera, corpos apertados. O espaço era tão estreito que virar exigia coordenar com a companheira. Dormir era uma negociação. Havia mantas úmidas, ar carregado, cheiro de roupa sem lavar, de feridas, de suor, de fumaça que vinha do crematório quando o vento mudava. Ratos sob as tábuas, piolhos nas costuras, pulgas nas bordas da manta. A pele virava campo de batalha. Em algumas noites, o cansaço era tão absoluto que o corpo adormecia antes de terminar uma frase. Em outras, o medo impedia fechar os olhos. O barracão podia ser invadido por uma inspeção inesperada. Luzes acesas, gritos, golpes de cacetete contra a madeira. Mulheres obrigadas a descer da beliche e formar dentro do próprio barracão. A inspeção podia procurar uma ferramenta perdida, uma peça roubada, uma carta clandestina, ou podia não procurar nada concreto. Bastava lembrar que segurança e incerteza pertenciam à SS. As doenças não eram apenas médicas, eram sociais. Uma tosse forte podia provocar rejeição, porque se aproximar significava contágio. Uma diarreia podia isolar uma mulher por vergonha. A falta de higiene transformava o corpo em inimigo. Ainda assim, havia gestos constantes de cuidado. Uma companheira que ajeitava uma manta sobre outra que tremia, uma mão que segurava uma testa febril, alguém que cedia a borda menos úmida da beliche. Em Ravensbrück, esse cuidado era perigoso, porque implicava gastar forças que já não existiam. O piolho fazia parte do calendário. Aparecia na nuca, nas costuras, na borda das mantas. A pele enchia de coceira, e coçar podia abrir feridas que depois infectavam. Às vezes organizavam caças noturnas. Mulheres revisando cabelo e roupa à luz mínima, esmagando insetos como se aquilo fosse mais uma tarefa. Era humilhante, mas também era uma forma de controle interno. Se um quarto estava sujo, podia ser punido coletivamente. As latrinas à noite eram uma cena de desespero contido. A fila se formava em silêncio. O frio grudava na pele. A pressa era constante porque era perigoso demorar. Voltar ao barracão exigia andar com cuidado para não acordar todas. Quem tropeçava na escuridão podia cair contra uma beliche e provocar uma reação em cadeia de gritos e pancadas. O campo transformava cada necessidade humana numa oportunidade de punição. A higiene era uma guerra quase impossível. A água era escassa. O sabão, um luxo. As latrinas eram insuficientes para a quantidade de corpos. Para ir, era preciso pedir permissão, correr, fazer fila e voltar, antes que uma guarda considerasse que o tempo havia acabado. Nos piores momentos de superlotação, o campo virava uma fábrica de doença, e a doença levava à enfermaria. O revier era um lugar duplo. Às vezes salvava,
às vezes condenava. Tinha camas e corpos numa proporção absurda. Febre, diarreias, feridas abertas, tosse persistente, pernas inchadas. Algumas prisioneiras com formação médica sustentavam o mínimo. Trocar um curativo, limpar uma ferida, improvisar uma tala, baixar uma temperatura com panos frios, roubavam desinfetante quando podiam, escondiam um comprimido, guardavam um pedaço de gás. Esse pequeno roubo era uma forma de resistência, porque significava impedir que o campo cobrasse mais uma vida. Mas o Revier também era o lugar onde podia começar uma seleção. Chegava uma inspeção, pedia-se às doentes que se alinharem. Observava-se quem conseguia se levantar e quem não. As fracas demais eram separadas, às vezes com pretextos, transferência, revisão, banho. O campo ensinava a desconfiar de qualquer palavra que parecesse limpa. Em 1945, perto do crematório, uma pequena câmara de gás passou a fazer parte desse mecanismo, acelerando a eliminação de quem já não podia trabalhar. As mulheres aprendiam a encenar saúde. Antes de uma inspeção, algumas punham um pouco de cor nas bochechas esfregando o rosto para parecer menos pálidas. Outras apertavam as pernas para que o inchaço ficasse menos visível. Apoiávamos-se na companheira para não cambalear. O objetivo era passar despercebida, porque ser visível era perigoso. A doença não era só sofrimento, era uma sentença em potencial. No Revier, uma cama não era garantia. Podia ser um espaço de recuperação se o corpo ainda tivesse reservas. Podia ser um lugar onde o tempo encurtava por falta de remédios e alimento. As prisioneiras que trabalhavam ali, muitas delas enfermeiras ou médicas antes da guerra, viviam com uma atenção constante. Ajudar sem serem descobertas. Um curativo extra, uma colher de sopa, um relatório escrito de forma ambígua para que uma mulher não fosse marcada como inútil. Eram gestos mínimos e perigosos, porque a ajuda podia ser interpretada como desobediência. Em certos momentos, a enfermaria também foi usada para aplicar assassinatos encobertos. Nem sempre com um procedimento espetacular. Bastava não tratar uma infecção, retirar alimento, aplicar uma injeção com dose letal, administrar substâncias para acalmar uma doente que já não conseguia se mover. Esse tipo de morte não deixava fumaça imediata. Deixava mais um corpo na carroça. E deixava, sobretudo, a mensagem. Até a cama era território do campo. Além do controle da SS, existia o controle interno. O sistema de prisioneiras funcionárias distribuía tarefas dentro dos barracões. Havia responsáveis de bloco, encarregadas de quarto, mulheres destinadas a vigiar a ordem. Algumas usavam esse poder para reproduzir a violência. Humilhavam, batiam, roubavam rações. Outras, ao contrário, usavam sua margem para proteger, esconder uma doente durante uma inspeção, conseguir um lugar menos duro num comando, compartilhar informação. Em Ravensbrück, uma decisão tomada por uma prisioneira com um pouco de poder podia inclinar um destino. O sistema de prisioneiras funcionárias tinha nomes e degraus. Havia responsáveis de bloco, encarregadas de quarto, mulheres que mantinham listas e transmitiam ordens. A SS preferia delegar parte da disciplina porque isso multiplicava o controle e semeava a divisão. Quando uma prisioneira batia em outra, o campo obtinha obediência sem sujar o uniforme de uma guarda. Esse mecanismo tornava a confiança rara. Muitas mulheres aprenderam a falar em sussurros, a esconder intenções, a não mostrar demais. Ainda assim, mesmo dentro dessa estrutura, podiam-se criar redes de proteção. Em alguns barracões, as responsáveis tentavam distribuir o sofrimento de maneira mais equilibrada. Revezar tarefas, ceder um lugar, evitar que uma doente fosse denunciada. Em outros, a corrupção era absoluta, roubava-se comida, vendiam-se privilégios, punia-se por capricho. Para uma recém-chegada, entender essa política interna era parte da sobrevivência. Saber com quem falar, quem evitar, quem podia ajudar e quem podia destruir. Em Ravensbrück, uma palavra podia ser uma arma. Uma acusação de sabotagem ou de insolência podia levar ao bunker. Um rumor sobre tentativa de fuga podia desencadear punição coletiva. Por isso, o silêncio era estratégia. E, ao mesmo tempo, o silêncio era isolamento. As mulheres viviam um paradoxo. Precisavam de outras para sobreviver,
mas cada relação podia ser um risco. Cada habilidade virava moeda. Quem falava alemão podia traduzir uma ordem e evitar punição por mal-entendido. Quem tinha agulha e linha podia consertar uma barra e evitar que o tamanco abrisse uma ferida. Quem trabalhava perto da cozinha podia resgatar uma batata. Quem limpava escritórios podia ver um papel e memorizar um sobrenome. Quem sabia escrever podia redigir uma carta clandestina ou copiar um número. Naquele mundo, qualquer conhecimento era sobrevivência. O correio, quando existia, era outra forma de controle. Em certos períodos, algumas prisioneiras podiam enviar cartões postais com frases obrigatórias e espaço mínimo. Tudo era escrito sob censura. Não se podia descrever a realidade. Não se podia pedir ajuda de forma explícita. Ainda assim, para muitas, escrever uma linha era a última conexão com o exterior. Estou viva, mesmo que essa frase não pudesse ser dita assim. Receber uma resposta era ainda mais raro, mas o simples fato de saber que o nome ainda existia em outro lugar podia sustentar uma semana. Os pacotes, quando chegavam, eram acontecimentos. Uma lata, um pedaço de chocolate, um sabão, um cachecol. Objetos pequenos que dentro do campo tinham valor de sobrevivência. Mas o pacote raramente chegava completo. Era aberto, revistado, cortado. Às vezes desaparecia. Às vezes chegava tarde, quando a destinatária já não estava. Nos últimos meses, algumas prisioneiras receberam ajuda por meio de organizações de socorro, mas essa ajuda não apagava a fome. Só a tornava suportável por algumas horas. O sabão era quase tão valioso quanto o pão. Servia para limpar uma ferida, reduzir piolhos, conservar um mínimo de pele. Uma barra podia ser dividida em pedaços e usada como moeda. A prisioneira que tinha sabão podia negociar um lugar melhor na beliche ou um fio para costurar. O campo transformava tudo numa economia de emergência, onde o valor real não era dinheiro, mas temperatura, higiene e a possibilidade de evitar uma infecção. As guardas impunham sua presença com violência cotidiana. Um golpe por tropeçar, um tapa por olhar para o lado, um chute por demorar a formar. E também punições metódicas, projetadas para quebrar sem matar de imediato. Correr com pedras, carregar objetos inúteis, permanecer horas com os braços erguidos, ajoelhar sobre cascalho, limpar o pátio sob chuva sem agasalho. A disciplina se sustentava com medo visível. O bunker, a prisão dentro do campo, funcionava como um buraco negro. Celas pequenas, escuras, rações ainda mais reduzidas, isolamento, interrogatórios, punições em pé por horas. Para algumas mulheres, o bunker era a antecâmara da execução. Para outras, era um lugar de onde se saía transformada em sombra, mal capaz de voltar ao trabalho. E ainda assim, muitas preferiam o bunker a certos comandos, porque ao menos ali não existia o ritmo da fábrica. Essa era a medida do horror, preferir uma cela a uma jornada. As execuções existiam como ameaça e como espetáculo. Em certos momentos, o campo obrigava a presenciar punições para educar pelo medo. Uma forca improvisada, uma corda, um corpo suspenso durante a contagem, ou um tiro ouvido de longe e depois a carroça passando. Nem sempre era anunciado. A incerteza era parte do método. Se a punição podia cair a qualquer instante, a obediência virava reflexo. Havia também punições de trabalho. Enviar uma mulher a um comando especialmente duro, onde o objetivo era desgastá-la rapidamente. Carregar pedras sob gritos, limpar neve com roupa molhada, arrastar troncos por horas. O campo podia matar sem precisar de uma bala. Bastava somar frio, fome e esforço até o corpo ceder. Para muitas prisioneiras, a ameaça mais imediata era a surra. Um cacetete de borracha ou de madeira, um chicote, um golpe com a borda de uma vara. Num lugar onde o corpo já estava debilitado, uma surra podia ser sentença. As mulheres aprendiam a proteger a cabeça com o antebraço, a encolher o torso, a não cair porque cair significava levar chutes. Essa educação do corpo era involuntária, mas virava rotina. A maternidade dentro do campo acrescentava outra camada de angústia. No começo, algumas mulheres puderam manter seus bebês. Seguravam-nos durante o apel, envolviam-nos com o que encontravam, dividiam com eles rações já insuficientes. Mas com a superlotação e o endurecimento do regime, a política em relação a grávidas e recém-nascidos ficou mais cruel.
Houve separações, abortos forçados e bebês que morriam de fome ou infecção. Para uma mãe, o choro de uma criança à noite era duplo. Era dor e era perigo. Quando um bebê nascia, nascia em condições que pareciam desenhadas para que não sobrevivesse. Falta de higiene, falta de leite, falta de calor. Uma mãe podia tentar amamentar sem ter alimento suficiente para produzir leite. Algumas mulheres compartilhavam o mínimo: uma colher de sopa, um pano mais seco, um espaço na beliche para que o bebê não ficasse exposto ao ar frio. Em certos casos, prisioneiras com conhecimentos médicos improvisavam ajuda durante o parto, com materiais precários. O nascimento não era celebração, era a luta imediata. O choro de uma criança podia ser perigoso, chamava a tissasna, atenção de uma guarda. Podia provocar punição. Por isso, muitas mães desenvolveram estratégias desesperadas: embalar o bebê sem parar, envolvê-lo em camadas de tecido, andar de um lado a outro para que não chorasse. Quando o bebê adoecia, a mãe ficava presa entre dois horrores: buscar ajuda na enfermaria e arriscar uma seleção, ou esconder a doença e ver como ele se apagava sem tratamento. Houve também crianças maiores e adolescentes que chegaram ao complexo por diferentes motivos. Para alguns, o campo virava sua escola de repente. Aprendiam o idioma do medo, o ritmo da contagem, a importância de não chamar atenção. Alguns sobreviveram porque uma mulher adulta os protegeu como se fossem seus, ensinando quando falar e quando calar, como esconder uma migalha, como se manter na fila. Em Ravensbrück, o cuidado podia ter forma de instrução, ensinar uma criança a não morrer. Mas a lógica do campo era incompatível com a infância. Uma criança não podia produzir como um adulto. Por isso, em períodos de crise, crianças eram vistas como peso. Sua existência lembrava que o sistema estava disposto a romper qualquer vínculo. Para muitas mães, a ferida mais profunda não foi a fome, nem o frio, mas a separação. Não saber para onde levaram seu filho, não poder se despedir, não poder lembrar sequer o último gesto. A gravidez era perigosa mesmo antes de ficar visível. Algumas mulheres tentavam escondê-la com camadas de tecido e posturas rígidas. O corpo, porém, não podia disfarçar para sempre, sobretudo sob fome e trabalho. Quando a barriga começava a aparecer, a mulher ficava exposta a decisões alheias: a enfermaria, a punição, a seleção. Em Ravensbrück, o futuro de um bebê não dependia de uma mãe, dependia de um escritório. O campo também tinha adolescentes. Houve sessões onde se concentraram jovens consideradas difíceis ou incorrigíveis. Com o tempo, esse espaço próximo, Uckermark, transformou-se num lugar onde se acumulavam mulheres e meninas que o sistema já não queria manter. Nos meses finais, muitas foram selecionadas e assassinadas. Para quem vivia no campo principal, Uckermark era um nome que circulava como aviso. Os rótulos de asocial e incorrigível funcionavam como justificativa para qualquer abuso. No papel, essas palavras transformavam uma vida num problema a corrigir. Na prática, serviam para tratar essas mulheres como se não merecessem nenhuma proteção. Muitas eram jovens presas por circunstâncias: pobreza, delito menor, relações consideradas impróprias, simples rebeldia diante do regime. Uma vez lá dentro, o triângulo preto, ou o rótulo atribuído, podia significar o pior tratamento e as tarefas mais letais. Uckermark, em particular, virou um símbolo do fim. No início, havia sido apresentado como um local educativo para meninas. Depois, quando o campo principal saturou e a guerra foi perdida, esse espaço foi usado para concentrar quem o sistema já não queria sustentar. As jovens e mulheres enviadas para lá viviam com ainda menos recursos. Nos últimos meses, muitas foram transferidas de volta ao complexo principal apenas para serem eliminadas. Para as prisioneiras, esse movimento entrar, sair, voltar, era sinal de que uma vida podia ser reduzida a um trâmite. Nesses meses finais, a violência tinha um tom de pressa. Não era uma violência nova, e sim acelerada. Reduziam-se formalidades, encurtavam-se procedimentos. As listas eram feitas rápido. As contagens ficavam mais caóticas, e ainda assim o núcleo se mantinha: trabalho, fome, punição. O Reich desmoronava do lado de fora, mas dentro do arame farpado,
A rotina seguia como se fosse eterna. Nesses meses, o rumor era alimento. Uma frase ouvida de passagem, um comentário de uma guarda, uma recém-chegada que vinha de outro campo e trazia notícias da frente. Em 1944 e 1945, essa informação virou obsessão. O Exército Vermelho avança? Os aliados se aproximam? Quanto falta? A esperança se misturava ao medo, porque o fim da guerra não garantia o fim do campo. Às vezes, acelerava. No meio da rotina de trabalho e fome, Ravensbrück foi também um laboratório médico. Um grupo de mulheres, em sua maioria jovens polonesas presas pela resistência, foi selecionado para experimentos. Não eram tratamentos, eram testes. Provocavam-se feridas e infectavam-se deliberadamente. Reabriam-se incisões, retirava-se tecido, fraturavam-se ossos para observar a regeneração. Algumas operações eram feitas com anestesia, outras com anestesia insuficiente ou sem ela. As mulheres voltavam aos barracões com uma dor que não apagava e com curativos que logo se impregnavam. A seleção para os experimentos não era aleatória aos olhos das prisioneiras. Muitas vezes mirava jovens de aparência forte, porque um corpo forte resistia mais tempo e permitia repetir testes. Um dia, uma guarda podia entrar no barracão com uma lista, sobrenomes, números. Um silêncio total. As escolhidas saíam sem saber o que lhes fariam. Algumas tentavam perguntar a uma enfermeira. A resposta, quando havia, era um olhar que evitava o rosto. No caminho para a enfermaria, o campo mudava de textura. Corredores mais limpos, cheiro de desinfetante, portas fechadas. Esse contraste era outra forma de violência. A medicina, que no mundo exterior era a promessa de cuidado, ali virava ferramenta. A mulher entrava numa sala como paciente e saía como ferida criada de propósito. Após a operação, o retorno ao barracão era uma cena reconhecível. Curativos encharcados, febre, dor impossível de descrever. Algumas não conseguiam apoiar o pé, outras não conseguiam dobrar o joelho. As companheiras as ajudavam a subir na beliche, a manter a ferida limpa com água escassa, a esconder a infecção quando havia inspeções. Formaram-se redes para protegê-las, porque as coelhas estavam expostas em dobro. À dor e ao risco de serem eliminadas se já não servissem como material. O corpo operado virava ameaça para si mesmo. Um ponto que abria podia significar infecção mortal. A febre podia subir à noite e, ao amanhecer, a mulher tinha de estar de pé no apel. Algumas se sustentavam com duas companheiras, uma de cada lado, para que o corpo não caísse. Era uma coreografia de sobrevivência. Sustentar alguém para que parecesse capaz. Porque parecer incapaz era perigoso. Em certos barracões, as prisioneiras estabeleceram um pacto implícito. Não permitir que as experimentadas ficassem sozinhas. Turnos de vigília. Turnos para conseguir um gole extra. Turnos para falar com elas quando a febre as levava ao delírio. Esse cuidado não curava a ferida, mas podia impedir que a mulher desistisse. E, em Ravensbrück, desistir era muitas vezes o passo anterior à eliminação. O efeito não era só físico. O experimento transformava o corpo em objeto. A prisioneira deixava de ser pessoa até dentro da lógica do campo. Virava material. Algumas sobreviveram com feridas crônicas, cicatrizes profundas e mobilidade limitada. Outras morreram por infecção, hemorragia ou esgotamento. E em certos casos, quando uma sobrevivente virava uma prova incômoda, a solução era eliminá-la. Esse risco acompanhava as coelhas, mesmo quando conseguiam voltar a andar. Em 1945, também se praticaram esterilizações em mulheres romani. Apresentavam-se como procedimentos administrativos, com promessas falsas de liberdade ou melhorias. O resultado era irreversível. Em Ravensbrück, a obsessão por controlar a reprodução era aplicada com instrumentos e papéis, como se fosse mais uma gestão. O corpo feminino foi usado de outras formas. Ravensbrück virou ponto de seleção para bordéis instalados em campos masculinos. O regime buscou recompensar certos prisioneiros com acesso forçado a mulheres. Algumas aceitavam por desespero, imaginando rações extras ou um trabalho menos extenuante. Na prática, enfrentavam violência sexual, doenças e um peso de silêncio. Dentro do campo,
Esse assunto era dito em voz baixa, porque era perigoso e porque a dor não tinha palavras. Apesar de tudo, existiam brechas no sistema. A resistência cotidiana tinha formas discretas. Nos barracões, organizavam-se aulas clandestinas, matemática, idiomas, história. Uma pianista sem piano marcava compassos batendo com a unha na madeira da beliche. Uma professora descrevia um mapa da Europa com palavras, como se a geografia pudesse permanecer viva sem papel. Aprender era uma maneira de manter a mente fora do controle das guardas. Também se fabricavam objetos em segredo. Com fios tirados de mantas velhas e pedaços de tecido arrancados da roupa de trabalho, confeccionavam-se pequenas bonecas, rosários, braceletes e cadernos minúsculos. Um botão virava pingente, um arame, anel. Esses objetos não valiam nada para a SS, mas significavam tudo para quem os escondia. Prova de que ainda existia um gesto próprio, uma mão capaz de criar algo no meio da destruição. A religião e a identidade se sustentavam com o mínimo. Algumas mulheres recitavam orações em silêncio durante o apel. Outras repetiam canções da infância bem baixinho, só para si. Em certos barracões, uma noite de sexta-feira podia virar um ritual quase invisível. Palavras murmuradas, silêncio respeitoso das companheiras, uma ausência total de objetos que não anulava o sentido. Em Ravensbrück, a fé não se via. Era escondida como se escondia o pão. A mistura de línguas era constante. Polonês, francês, russo, alemão, húngaro, neerlandês, tcheco. Às vezes, os mal-entendidos se resolviam com gestos. Outras vezes, a escassez e o medo alimentavam tensões. Mas diante de uma seleção, de uma surra, da evidência da morte, essas diferenças ficavam pequenas. O inimigo não dormia na beliche ao lado. O inimigo estava nas botas brilhantes, no cacetete e na lista que decidia quem saía do barracão e quem não voltava. Ravensbrück era também uma rede de subcampos. Com o tempo, criaram-se dezenas, e o campo principal administrava envios para fábricas e oficinas por todo o Reich. Para algumas mulheres, um subcampo podia significar menos superlotação. Para outras, era sentença rápida, jornadas mais longas, rações mais curtas, guardas mais violentas. Os nomes desses lugares eram aprendidos como se aprendem nomes de tempestades. Passavam de boca em boca e se associavam ao medo. O ano de 1944 mudou o pulso do campo. Chegaram ondas, mulheres de levantes e batidas, prisioneiras políticas de países ocupados, deportadas judias, evacuadas de lugares onde a frente se aproximava. O sistema já não conseguia absorver. Improvisaram-se espaços. Empilharam-se corpos. O apel virou interminável. A sopa virou mais água. O barracão, menor. O trabalho, mais duro. E a violência, mais errática. Em 1943, a SS havia construído um crematório dentro do complexo. Com o tempo, a morte virou parte da paisagem cotidiana. Carroças com corpos, listas de números riscados, nomes que deixavam de responder. Para as vivas, aqueles corpos eram aviso. Às vezes a carroça passava tão perto que uma mão pendente roçava a lama. Ninguém parava. O campo ensinava a caminhar sem olhar, porque olhar era cair. Em janeiro de 1945, a população concentrada no complexo passou de 50.000 prisioneiros. Nesse contexto, perto do crematório, foi instalada uma pequena câmara de gás. Seu tamanho era menor do que em outros lugares, mas sua função era suficiente. Nos meses finais, a SS acelerou o assassinato de quem já não podia trabalhar. Doentes, exaustas, mulheres selecionadas de Uckermark e prisioneiras vindas de outros campos evacuados. O procedimento podia ser disfarçado com palavras como banho ou transferência, mas o resultado era o mesmo. Não havia retorno. O inverno de 1944 para 1945 foi, para muitas, o pior. O frio se infiltrava pelas paredes de madeira como se não existissem. As mantas, úmidas, congelavam nas bordas. Os tamancos de madeira escorregavam no gelo e abriam feridas que depois não cicatrizavam. Às vezes, de manhã, o barracão cheirava a umidade e respiração, e o ar parecia tão pesado que era difícil encher os pulmões. Ainda assim,
A fila do apel se formava do mesmo jeito. A neve podia cair sobre cabeças raspadas e derreter como água gelada descendo pela nuca. Nesses meses, chegaram transportes de outros campos que estavam sendo evacuados porque a frente se aproximava. Algumas mulheres entravam em Ravensbrück depois de já terem passado por outro inferno e traziam um olhar diferente, como se tivessem esgotado a capacidade de espanto. Chegavam com piolhos, feridas, febre. Chegavam com histórias ditas em sussurros, cidades perdidas, colunas em marcha, tiros nas estradas. O campo principal, já saturado, absorvia essa onda sem espaço nem comida suficiente. Com a superlotação, o chão se encheu de corpos. Dormia-se em corredores, em cantos, debaixo das beliches. A respiração de uma mulher se misturava à de outra e ficava impossível distinguir onde um corpo terminava e o outro começava. Nessas condições, uma única infecção virava epidemia. A diarreia corria pelos barracões, a febre se multiplicava e o campo respondia com o mesmo método de sempre. Se não dava para curar, dava para eliminar. As contagens ficaram ainda mais longas porque o sistema se desorganizava. Faltavam guardas, faltavam listas completas, faltavam prisioneiras que, de tão fracas, morriam antes de chegar ao pátio. Nessas noites, a confusão era parte da punição. Contava-se de novo, gritava-se, batia-se. Às vezes, a contagem terminava com um grupo de mulheres tremendo tanto que já não conseguiam andar. Então, as companheiras a sustentavam como se sustenta um saco, por baixo dos braços, arrastando-as até o barracão. Na área industrial, a pressa para produzir não parou. O som das máquinas continuou mesmo quando do lado de fora se falava em derrota. Em algumas oficinas, as mulheres ouviam rumores de bombardeios, de cidades em ruínas, de fábricas destruídas. Para elas, essas notícias tinham um efeito estranho. Podiam significar que a guerra se aproximava do fim, mas também que a SS podia ficar mais violenta, mais desesperada. A derrota exterior não trazia suavidade interior, trazia aceleração. Quando a câmara de gás começou a ser usada com regularidade, o medo mudou de forma. A morte já não era apenas o golpe, a infecção ou a bala. Era também um prédio pequeno no qual se entrava por uma porta comum. No barracão, o rumor circulava rápido. Uma mulher tinha sido transferida e não voltou. Outra viu uma fumaça diferente. Alguém ouviu um fechamento metálico. A imaginação preenchia os buracos, porque o campo raramente confirmava qualquer coisa. A ausência era a confirmação. Naqueles dias, algumas prisioneiras tentaram deixar rastros. Nomes anotados em pedaços de papel, datas memorizadas, listas mentais de companheiras mortas. Nem sempre podiam escrever. Às vezes só podiam repetir. Repetir era uma forma de arquivo humano. Transformar a memória na única prova que a SS não conseguia queimar tão facilmente. O som de papéis ardendo nos escritórios misturava-se ao som da tosse e aos passos das guardas. Em certos momentos, via-se fumaça de fogueiras onde não havia razão para fogueiras. As prisioneiras, sem ver os documentos, entendiam o gesto, apagar. Mas elas não eram um documento. Eram corpos, cicatrizes, olhares, e isso não se apagava com fogo. No outro extremo do campo, a administração ardia. Documentos eram queimados. Listas eram destruídas. Tentava-se apagar rastros, mas o próprio campo era um rastro impossível de esconder. Barracões, muros, arame, crematório. O barulho de papéis queimando não apagava o barulho da tosse à noite, nem a memória do apel. Em março e abril de 1945, surgiu uma imagem que parecia impossível. Ônibus brancos diante do portão. Por meio de negociações diplomáticas, organizaram-se evacuações para o norte. Milhares de prisioneiras foram retiradas do campo e levadas para a Suécia e outros destinos para receber atendimento. Num dos momentos mais caóticos, permitiu-se também recolher mulheres de diferentes nacionalidades, não apenas escandinavas. Para as que ficavam, ver aqueles veículos era uma mistura estranha, esperança e dilaceramento, porque cada saída era salvação para umas e confirmação de condenação para outras. As listas para esses ônibus não eram feitas num vazio. As prisioneiras viam certos nomes se repetirem, viam que algumas nacionalidades tinham mais chances,
Viam o acaso e a política se misturarem. No barracão, uma mulher podia se preparar por semanas para uma transferência e acabar ficando. Outra, que já tinha perdido acesso à esperança, podia ser chamada de repente. Os minutos antes da saída eram um turbilhão. Conseguir um pedaço de tecido para envolver os pés, achar uma manta menos rasgada, se despedir com um olhar porque às vezes não havia tempo para palavras. Dentro do ônibus, o silêncio era diferente do vagão de gado. O medo continuava existindo, mas surgia também uma sensação estranha, a sensação de movimento para fora. Muitas mulheres, ao ver pela janela as árvores e as casas, não conseguiam processar que o mundo ainda estava ali. Algumas choravam sem som. Outras ficavam rígidas, como se o corpo não quisesse acreditar até estar realmente a salvo. Para as que ficavam para trás, o eco do motor se afastando era um som que misturava alívio e vazio. Quando começaram as evacuações a pé, o caos se instalou no pátio. Guardas gritando, listas improvisadas, filas que se formavam e se desfaziam, mulheres tentando permanecer juntas porque se separar podia significar morte. Quase nada podia ser levado. Uma manta, se houvesse. Um pedaço de pão, se fosse possível esconder. Muitas saíram com tamancos que já não aguentariam quilômetros. Na saída, algumas olharam o lago pela última vez. Não como paisagem, mas como testemunha muda de tudo o que tinham suportado. Na marcha, o medo era físico. Não era uma ideia. Era o som do tiro atrás da coluna. Era o corpo que caía e não voltava a se levantar. Era a ordem de seguir andando sem virar a cabeça. Algumas tentaram fugir quando o bosque se aproximava o suficiente. Outras ficaram porque não tinham forças ou porque temiam que uma tentativa fracassada implicasse punição coletiva. Em trechos onde passavam por povoados, havia olhares pelas janelas, portas que se fechavam e, às vezes, gestos rápidos. Uma mão que jogava um pedaço de comida e desaparecia. Algumas colunas se desfizeram nos últimos dias, quando a disciplina da SS começou a se romper. Guardas que fugiam, que tentavam se misturar, que arrancavam insígnias. Prisioneiras que se separavam em pequenos grupos e caminhavam para qualquer direção que parecesse menos perigosa. Esses instantes não foram liberdade imediata. Foram um novo tipo de incerteza. Estar fora do campo sem saber onde estava à frente. Sem saber quem atirava. Sem saber se o próximo uniforme seria de um salvador ou de um inimigo. Mas o fim não chegou com um único ato. Chegou com uma marcha. Nos últimos dias de abril, a SS obrigou cerca de 20.000 mulheres, e a maioria dos homens do setor masculino, a sair em colunas rumo ao norte. Era a evacuação forçada. Quilômetros e quilômetros a pé, com comida mínima, descansos escassos e tiros para quem ficasse para trás. O bosque, em alguns trechos, oferecia uma oportunidade breve de escapar. Algumas tentaram. Outras não tinham forças. Muitas morreram no caminho. As marchas eram uma extensão do campo sem arame farpado. A disciplina continuava. A violência continuava. A fome continuava. O frio continuava. Dormia-se em celeiros, em valetas, onde desse. Sempre sob vigilância. A mente virava uma única ordem interna: caminhar. Quem perdia o ritmo, caía. E cair significava ser abandonada ou assassinada. Para quem sobreviveu, a marcha deixou uma lembrança diferente da do barracão. Um horizonte que não acabava nunca. Dentro de Ravensbrück ficou uma minoria. As fracas demais para marchar, as doentes, algumas que o caos final deixou para trás. Em 30 de abril, chegou a vanguarda do Exército Vermelho. Em 1º de maio, unidades regulares entraram e libertaram as últimas prisioneiras que restavam no campo principal. Até então, o lugar já estava meio vazio. E ao mesmo tempo cheio de sinais. Barracões com febre, mulheres incapazes de se levantar, um crematório, uma área industrial, arames, torres e um lago que continuava quieto, como se a paisagem se recusasse a absorver o crime. A libertação foi o começo de outra luta. Muitas sobreviventes estavam fracas demais. Havia doenças, infecções, desnutrição severa. O corpo podia colapsar até diante de um prato de comida. Algumas mulheres não conseguiam assimilar a mudança. Continuavam formando por reflexo quando ouviam um grito. Continuavam escondendo o pão, mesmo quando já não era necessário. Continuavam acordando com o medo de que o apelo começasse de novo.
Voltar para casa não era um trajeto simples. Para muitas, significou semanas ou meses em hospitais e centros de recuperação. Significou aprender a andar de novo, a usar as mãos sem tremor, a dormir sem sobressaltos. Significou encarar cicatrizes, ossos mal consolidados, esterilizações irreversíveis, danos que não se viam na pele. E significou também voltar a um mundo em que, às vezes, já não havia ninguém esperando. Algumas mulheres escreveram testemunhos, outras guardaram silêncio por décadas. O silêncio não era esquecimento, era uma forma de sobrevivência posterior. Ravensbrück continuava presente no frio de uma estação, no cheiro de uma sopa, no som de uma porta se fechando, na imagem de um lago quieto demais. Ravensbrück foi um laboratório do terror desenhado para mulheres. Ali se ensaiou como quebrar um corpo por meio de trabalho extenuante, fome calculada e violência disciplinar. Como usá-lo como ferramenta de guerra em fábricas e bordéis. Como apagar maternidade, adolescência e velhice, reduzindo tudo ao mesmo uniforme listrado e ao mesmo triângulo costurado. E, ainda assim, nesse sistema pensado para desumanizar, milhares se agarraram a gestos mínimos que o campo não conseguia medir. Dividir um pedaço de pão sem serem vistas, sussurrar uma canção ao apagar das luzes, ensinar uma palavra em outro idioma, esconder uma doente atrás de um corpo mais forte, repetir um nome para que não se perdesse. A vida real em Ravensbrück foi isso, uma vida levada ao extremo, em que até um gesto pequeno podia ser uma forma de continuar existindo. Quando os soviéticos assumiram o controle da área, o campo ficou em silêncio pela primeira vez em anos. Nas semanas seguintes, médicos e equipes de socorro improvisaram hospitais, separaram as mais graves e registraram nomes em cadernos, porque muitos arquivos tinham sido destruídos. Para algumas sobreviventes, a saída foi imediata. Para outras, o corpo exigiu meses. Houve repatriações, interrogatórios, trens de volta e, às vezes, um lar vazio. Ravensbrück desaparecia da paisagem diária, mas continuava presente em cicatrizes, em dores e na memória precisa de cada número. E nos julgamentos do pós-guerra, várias responsáveis foram identificadas pelas próprias prisioneiras.